isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia, nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Todo louvor, toda glória, bendito é o Senhor. Te bendizemos, ó Deus, nosso Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia por nós, pelo seu olhar sobre as nossas vidas. Porque você é o Deus fiel, que você disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Estarei contigo sempre, porque você é o nosso pastor. Obrigado, nós te agradecemos por essa presença, por esse momento, pelas curas, pela paz, pela sua atenção sobre nós. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos e todos juntos, vamos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Boa tarde a todos. Deus abençoe o seu coração. Sejam muito bem-vindos aqui nessa tarde. Aleluia. Nós nos reunimos aqui para nós nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a glória a Jesus, todo louvor. Nós precisamos desse Deus demasiadamente. Então nós temos que buscar esse Deus. Porque Ele disse que nós estamos vivendo o tempo da graça, então é para nós buscarmos Ele, porque ainda nós o achamos. Amém. Pelo tudo que nós estamos aprendendo aqui, através da palavra de Deus, vai ter um momento que as pessoas vão buscar o Senhor e não vão achar, né? Depois, assim que aconteceu o arrebatamento, que o Senhor levantar a igreja, tirar a igreja daqui da terra, o Espírito Santo vai embora, não vai ter mais paz, não vai ter como clamar a Deus, não vai ter para quem pedir oração, não vai ter nada. Isso é Bíblia, está em Apocalipse, tudo isso. Então, agora é o nosso momento de buscarmos o Senhor para encontrarmos a Ele, né? E Ele se deixa ser encontrado agora. Por quê? Porque é o momento da graça. Porque nós estamos vivendo o momento da graça. Então, glória a Deus, né, por essa bondade, por essa graça de Deus e por essa fidelidade do coração dele de nos aceitar, de nos querer. Porque ele disse ainda, é como se ele mesmo estivesse fazendo um clamor para nós: invoca-me, para eu te ouvir, te responder. No dia da sua angústia, venha a mim, me busque, me aceite, me queira. Imagina, né? Um Deus que não precisa de nada, que é Deus, pronto, né? O absoluto. Mas veja, isso é o amor dele, ele quer compartilhar o amor dele. A graça, ele quer que nós experimentemos e vivamos o que Deus é. A paz, a segurança, o controle, a revelação da palavra, de quem Ele é e tudo mais. Então, Ele quer que nós estejamos próximos a Ele. Então, veja, Ele nos criou para isso e a gente, com muita facilidade, se afasta dEle. É um Deus que disse: eu jamais te esquecerei e nem te abandonarei. Veja isso, né? Então, nós precisamos da revelação do Espírito Santo para nós entrarmos nessa condição de que Deus está fazendo esses clamores, porque o diabo, tudo que ele fala é mentira, porque Jesus já falou que ele é o pai da mentira. Então, se ele vê uma brecha, ele já vem querer nos afastar do Senhor. Ele sempre vem nos depreciar, né? Ele vem nos diminuir, e ele vem falar: não, você não é tão assim, não, isso aí não é assim não, você não vai conseguir isso não é para você. Então, é um mentiroso, né? Porque Deus nunca fala isso, Deus sempre nos chama para Ele nos dar. Então veja, é importantíssimo a palavra de Deus, queridos.
Porque nós vamos ser na eternidade o que nós estamos fazendo agora aqui, amém? Assim como o que nós vamos viver ainda aqui na terra o ano que vem, se Jesus não vier antes ou se o Pai não nos chamar, enfim, o que nós estamos fazendo hoje. Porque Deus disse que nós vivemos de colheitas. Do quê? Do que nós plantamos. É assim que é. A vida é assim. Sempre tem uma colheita, tá? Então nós precisamos ver o que nós estamos plantando por causa da eternidade. Entenda que nós não nascemos aqui para conhecermos os nossos pais, né? Ficarmos com eles, depois eles, pela natureza, né? Pela lógica da natureza, eles sempre vão embora primeiro. E nós ficamos aqui esperando o dia que nós vamos partir para nos encontrarmos com eles no céu. Mas, gente, isso não é bíblico. É bíblico isso? Não. Vocês que leem a Bíblia, vocês já viram um lugar desse? Que nós aqui estamos aguardando o encontro com a nossa parentela no céu. Está escrito isso na Bíblia? Não, então. Quer dizer, cada coisa errada. A pessoa fica, às vezes, angustiada, amargurada, porque, ai, minha mãe foi embora, meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu pai. Ai, quando eu partir, eu vou encontrar com eles, eu vou viver com eles. Não tem nada a ver isso. Isso é um engano. Que lugar na Bíblia que está escrito isso, né? Então a gente precisa acordar para a verdade de Deus. Por isso que nós precisamos ler a palavra, precisamos ter revelação da palavra, que o Espírito Santo nos dá, para nós estarmos encaixados bem na verdade para o que nós seremos eternamente. Então pense nisso, comece a pensar nisso, né? Porque o céu, sim, o que tem no céu é Jesus. A Bíblia diz isso, não é? Que Ele está nos esperando lá. Então, nós vamos partir daqui para nos encontrarmos com Jesus no céu. Tá? Então, não vai casar de novo lá. Todo mundo já sabe isso, que não vai casar. Quem não casou aqui vai casar lá. Isso não existe, isso é coisa de doido. Né? Isso não existe, né? Ou então eu vou viver com a minha família lá no céu. Mexe, que é isso? Nós vamos ser igual os anjos. Não vai ter esse negócio. Óbvio que a gente vai encontrar as pessoas da nossa família que estão lá, mas nós não vamos ficar um grupinho do lado, isso não. Nós vamos nos reconhecer, mas numa outra dimensão. Então, amém, né, gente? Então, a gente precisa ver que jeito que nós estamos levando a vida aqui. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, tá? Para não ficar fazendo coisa errada, enganados pelo diabo, né, com doutrinas falsas e querendo esperar o quê? Esperar Jesus. Amém, queridos? É isso que nós precisamos. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, aprender a palavra, pedir para o Espírito Santo a revelação, que isso é muito importante. E mais, nós temos que nos encontrar com Jesus agora. Agora, não é lá. Para encontrar lá tem que ser agora. Então nós temos que ter relacionamento com Jesus. É possível, porque nós temos a natureza dele, o Espírito vivificado que o Senhor nos deu. Amém? Então, gente, não pode mais ser aquelas oraçõezinhas, sabe, da boca para fora, que não muda a vida, que não acontece nada. Porque eu tenho que me preparar para a eternidade. A eternidade são bilhões e trilhões e quantos trilhões da eternidade sem fim. Amém? É. Então, nós temos que aprender a viver a eternidade agora. Colossenses, capítulo 3, lembra? Vocês que nasceram de novo, que são de Cristo Jesus, pensem nas coisas lá do alto, que Ele te ressuscitou. Então, viva de acordo com a pátria, que está escrito em Filipenses, celestial, que todos nós que nascemos de novo somos cidadãos da pátria celestial. Então, olha aqui, nós precisamos de um passaporte. Quem é aqui brasileiro, ou da onde você seja, português, pode ser, né? E você tem esse passaporte para você visitar outro país. Mas é por uma condição física. Agora, a espiritual, no nosso passaporte, meus queridos, é a salvação. A vida eterna, porque a nossa pátria é o céu, é eterno. A vida celestial e espiritual.
Eterno no sentido que depois do milênio e tudo mais que Jesus vai refazer os céus e a terra, vai ser para ir para os bilhões da eternidade, porque ele fez a terra para nós morarmos aqui. Só que aconteceu isso tudo agora, ele está arrumando, leva tempo, porque Deus é justo, né? Ele não acaba com todo mundo, ele vai dando a chance. Jesus veio para que o plano do Pai fosse cumprido, para nós sermos salvos, porque sem Jesus não há salvação, etc. Então, nós temos que entender o que a Bíblia é. Tá? Então, não é só ir na igreja e sem saber o que é que está acontecendo. Veja, você tem que ter relacionamento com Deus. É isso que muda a vida. Ah, que delícia, relacionamento com Deus, você não acha? Pô, vem cá, se você tem relacionamento com, sei lá, o chefe da nação, pô, você tá numa boa, hein, cara? Fala mesmo. Você vai ter umas regalias, ou não? Lógico, cara. Para começar, você vai entrar na casa dele, no palácio, porque você tem relacionamento. Agora, é isso que você tem que ter com Deus. Você vai entrar no palácio dele, aliás, você vai entrar na sala do trono. É escrito, né? Então, você tem que buscar esse relacionamento. Não tem nada que é difícil, não. Porque nós conseguimos aqui, enfim. Começou meio que assim, a gente foi cantando mesmo, mas no fim nós já estávamos lá. Com certeza. Aonde nós vamos recebendo a paz, onde nós vamos tendo uma força interior, onde a gente já está até esquecendo dos problemas da vida, e etc. É isso aí. Deus começa a agir, é aí que começa a mudar a nossa vida. Então, o importante é ler a palavra com calma, porque nós temos que entender, não é só ficar lendo assim, porque ela tem que estar aqui para eu meditar nela, para o Espírito Santo agir. E depois eu tenho que ter esse relacionamento com Deus quando eu adoro a Deus. Porque quando eu estou adorando, começo a adorar a Deus, não estou lá ainda. Eu te adoro cantando, eu te louvo, aleluia. Eu ainda não estou lá, mas de repente, aí sim, tá? Então é quando o Espírito Santo nos leva para a sala do trono. Essa é a diferença. Então nem sempre é rapidinho, nem sempre, porque nós temos a nossa alma, nós temos, né, as coisas do dia a dia. E por si só, a nossa alma ela já se levanta e quer ser independente. Mas ela é treinável, como a palavra de Deus nos mostra, que se eu colocar a palavra, a minha alma na condição da palavra, ela vai querer, ela se acostuma. Lá na sua casa você não tem um lugar na mesa que você senta? Ou sei lá onde que você come? Não interessa, onde seja. Mas você não vai direto lá. E já é aquele. Você nunca faz confusão que no outro lugar faz? Não, então o que é isso? Treino a alma. Amém, queridos? Sim. Então você tem que treinar a sua alma para ir para Deus. Mas é com a ajuda do Espírito Santo, é óbvio. Claro, não vou fazer isso só com a minha força natural. Mas é uma necessidade tão grande porque ela já se acostumou, ela já se rendeu. Isso quer dizer o quê? Que eu estou conseguindo crucificar a minha carne. Ou seja, ela não está me dominando, eu estou sendo guiada por Deus. Agora o meu domínio é diferente. Não é do pecado, mas é o domínio de Deus, através do Espírito Santo na palavra, certo? Então é isso aí que você tem que fazer na oração, amém? Você tem que mudar. A palavra de Deus é que vai mudar você. E se você for treinando e buscando Deus, você vai ficar dependente dele. 100%. Você não vai conseguir viver sem ele. Você vai conseguir colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. E isso é ótimo, porque essa é a preparação para a eternidade. Nós temos que nos preparar agora, porque Paulo falou, vocês lembram lá em Coríntios, que ele diz, olha, bom, eu já preguei para muitas pessoas, já fiz tanta coisa, são inúmeras pessoas, mas eu preciso tomar cuidado para eu não ser posto fora. Ou seja, ele fala, tem tradução que diz desqualificado, tem outras traduções, mas por ter posto fora, ser desqualificado, isso é o quê? Não entrar no céu. Tem isso também. É sério, hein? Tem isso também, porque Paulo, gente, apóstolo Paulo. Quer dizer que
com o relacionamento dele com Deus, com a palavra e tudo que ele recebeu de Deus e o Espírito Santo junto com ele, ele entendeu muito bem que ele não pode dar moleza para a vida dele. Não pode. Porque se você parar de orar uns dias, você já não quer voltar mais. Você já pegou maus hábitos de novo. Perdeu o rumo, perdeu a direção. Se é que a palavra não está enraizada em você. Se a palavra estiver enraizada, você sempre vai achar um momento para você ter a comunhão com Deus e você não perde. Você não perde essa comunhão. Pode abaixar um pouquinho a carga da bateria espiritual, mas não perde. Agora, quem não tem palavra, fica uns dias sem orar, perde, descarrega, não tem gosto. Vai orar porque diz que tem que orar, mas não estou questionando nada nisso. Então não chega a esse ponto. Tá? Porque nós não sabemos quando o Senhor vem, nós temos que estar preparados todos os dias, tá? Então, eu vou mostrar hoje aqui na Palavra de Deus, eu não vou ser muito extenso, porque isso aqui é um assunto bem sério, como tudo que eu trago, óbvio, mas precisa ir com calma para entender o que é a vida de uma pessoa que nasceu de novo e como que eu vou entrar no meu chamado, o que vai acontecer. Vamos mais um pouquinho nessa direção para mostrar, eu quero mostrar para vocês, baseado na Bíblia, usando exemplos, né, tipo até de Jesus, de Moisés, de Paulo. Eu vou nesses aqui, mas tem outros que eu ainda vou continuar, para depois entrar na nossa parte, porque nós temos que ver o exemplo, não é isso que a Bíblia diz? Nós temos que olhar para os exemplos, não é isso que ele fala? Tá, então a gente vai olhar para os exemplos para nós sabermos como que nós vamos nos conduzir, né? Nos ajustar. E então eu vou mostrar esses exemplos aqui para chamar a atenção, para depois ver que assim como Deus fez com eles, Ele faz conosco, sem saída, faz. Tá? Porque Deus, Ele trabalha, vamos dizer assim, ou Ele age por fases. Ou seja, Deus não falou que tudo tem um tempo na vida? É por aí. Tudo tem um tempo, quer dizer, fases, tempos são fases. As estações não são fases também? Né? Então é assim que Deus age. Por isso que é importante, agora que isso vai vir como uma luz para a sua vida, para você, se é que alguém ainda não percebeu isso, mas se já percebeu e não está sabendo muito bem, para ver que fase da vida está espiritual. E depois, para saber o que acontece em cada fase. Não tem uma determinação exata de quantas fases para nós. Mas nós vamos ver aqui que Jesus teve 3 fases, Paulo teve 3 fases, Moisés teve 3 fases, mas, gente, não é o padrão 3 fases. Pode ter 10 fases, geralmente observando os ministérios. Porque às vezes Deus age mais rapidamente para ir avançando e mudando a fase para ir chegando onde Deus quer. Estão me acompanhando nisso? Ótimo. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes. Abre aí. Isso, capítulo 3. Só para acompanhar, eu quero mostrar bem aqui na palavra, para depois vocês anotam os versículos ou pegam depois o vídeo ou o áudio para estudar isso daí. Porque às vezes não dá para pegar tudo na hora, né? Então veja aqui, Eclesiastes capítulo 3, achou? Então no versículo 1 ele diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, amém? Então é assim que Deus age, com fases, um tempo para cada coisa. A vida é assim, você não percebeu? E muda? Muda, claro. Porque isso quer dizer que tá no chamado, tá indo. Tá seguindo. Porque não, gente, por isso que nós temos que aproveitar bem a fase que nós estamos. Porque vai passar para outra, adeus. Não adianta ficar, passou. Você entende? Nossa, chegou o verão, chegou o inverno, ficar olhando pro verão atrás. Não, já foi, meu filho, você perdeu. Você não pode ficar, não é assim que vive com Deus, são fases. Então aproveite, porque esta fase vai passar, vai acabar.
Viva bem, complete bem ela, porque a hora que você chegou no fim dessa fase é uma transição e sempre acontecem coisas nessa transição. Vocês vão aprender isso, eu vou continuar semana que vem. Tá? Então, é isso que nós precisamos aprender, porque às vezes a pessoa não está entendendo direito como que está funcionando a vida dela. Tá? Mas então, eu vou começar aqui... Na primeira fase de Jesus, que, tipo assim, Jesus nasceu, foi criado pelos pais Maria e José, que nós sabemos que não é o pai biológico dele, que o pai dele é Deus, mas ele foi criado por José e Maria. Né? E tanto que essa fase da infância dele não tem muito, assim... muita descrição, muita coisa dessa fase. Tipo, exatamente quando começou essa fase com Deus, da infância, nós não sabemos, não está assim claro na Bíblia, não explica muito bem sobre isso. Mas a segunda fase já mostra ele na adolescência, porque 12 anos é adolescente, né? Então, numa fase onde ele já entende a palavra, ele está estudando, aprendendo, a mãe dele ensinando, ele indo para a sinagoga, porque a mãe explicou tudo para ele, você é o filho de Deus. Eu concebi, mas é de Deus. José não é o seu pai. Tá? Então, ele já sabia disso tudo e ele, com muito interesse por Deus, o Pai, que ele já sabia, ele quis ouvir mais sobre os fariseus, o que eles tinham para dizer, os doutores da lei, lá na sinagoga, os religiosos. Ele quis que eles viessem falar mais sobre o Pai. Ele está sabendo que Deus é o Pai dele. Então aí ele entra na segunda fase dele, na adolescência, que a Bíblia mostra. Então, o momento que ele está crescendo espiritualmente, porque não se esqueçam, essas fases que eu estou citando de Jesus aqui, ele como homem, como pessoa, porque ele foi 100% pessoa, que nem nós. Mas ele foi e ele é 100% Deus. Tá, gente? Então, ele é Deus, por isso que ele aguentou. Não, nem com essa. Não, ele viveu como nós. Está escrito que ele experimentou tudo sem pecar. Sofreu tudo sem pecar. Então, ele tinha força espiritual porque ele nunca teve pecado na vida dele, certo? Mas ele foi tentado. E não foi tentado no nível que nós somos. Ele foi tentado muito mais porque foi o próprio Satanás que veio tentá-lo. Então, é um nível altíssimo. E ele não caiu, tá? Então é bom a gente ver isso daí. Então vamos ver essa segunda fase aqui, que é Lucas, capítulo 2, versículo 41. Então, gente, por isso que nós precisamos da palavra de Deus, momento a sós com Deus, porque Deus está nos aprontando, né? E é com oração. Aqueles tempos que eu fico na presença dele, que eu estou sozinho lá, que eu estou buscando o Senhor, ele está agindo na minha vida, você também. Então, é por aí. Tá? Então, é importantíssimo observar que fase que eu estou passando. Então, vamos ver, Lucas 2, versículo 41, o que eu disse. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar de entre os companheiros de viagem, foram caminhando de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura.
Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Quer dizer, eu estou atrás dos negócios do meu pai. Entenda isso, mãe. Agora minha vida é essa. Mas, veja o versículo 51. 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, aí ele foi, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, na segunda fase, ele era submisso aos pais terrenos. Então, tem essa fase também na vida de Jesus para ele aprender, né? Então, aqui nós vemos que ele entrou aqui exatamente na segunda fase. Submissão aos pais. É um momento. Existe isso também, tá? Então, mas Jesus como um homem perfeito, ele teve que aprender as escrituras. Ele não nasceu sabendo. Senão, a mãe não precisava falar, ele não precisava buscar mais informação, ok? Então, Jesus, ele teve que aprender as escrituras como homem. Por isso que nós temos que aprender as escrituras também, tá? Todo mundo. Vai atrás, você tem que ir atrás. Você tem que começar. Tá? Você começa, tem tanto ensino por aí, mas vai lendo para você conhecer as escrituras. Porque isso é importante, né? E, então ele como homem fez igualzinho a nós. Nós temos que aprender, porque nós nascemos de novo, agora nós temos que aprender, tá? Então agora nós vamos ver que dos anos, da idade dele, de 12 a 30 anos, não tem muito relato na Bíblia, ficou um silêncio. Muito não tem nada. Ficou um silêncio. Só fala essa idade. Depois ele vai aparecer com 30 anos, né? Quando ele vai começar o ministério dele. Então essa segunda fase foi longa. Mas a Bíblia não relata o que exatamente ele ficou fazendo. Mas a Bíblia diz, você quer ver? No 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, ficando homem. Amém? E graça diante de Deus e dos homens. Então, veja aí a importância, né? Além na segunda fase, submisso, né? Agora ele vai entrar na terceira fase. Ele ainda estava aqui nesse versículo 52, ele estava na segunda fase. Ele teve 3 fases, Jesus, tá? E agora nós vamos ver então. Eu quero ainda ver aqui nessa fase, na segunda, João, veja lá, João capítulo 1. Vai falar mais sobre a vida dele. Vamos ver aqui, João, capítulo 1, versículos 29, tá? Que é quando vai acabar. Vamos ver aqui, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Veja aqui. Agora, essa fase dele, que é a terceira fase, ainda aqui, é a segunda fase, não chega a entrar na terceira, porque não fala esse período todo da segunda, mas está encaixado esse tempo que ele vai ministrar. Porque a Bíblia não relata exatamente como foi a vida dele esperando o ministério dele acontecer. Tá? Nos outros que nós vamos ver, Paulo, Moisés, Josué, enfim, tem tantos, nós vamos ver como que Deus fez para chegar no ministério. Mas Jesus era um homem perfeito. Ele não foi desobediente ao Pai. Tem tudo isso também, né? E porque a Bíblia diz que ele era um homem perfeito. Então agora aqui, ele vai ser batizado e vai entrar no ministério dele. Vamos chamar dele. Então 29. No dia seguinte, viu João a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa fala aqui é muito importante, né? Quando João fala isso, este é o Cordeiro de Deus. Então mostrou essa fase dele.
do ministério. Amém? Está na segunda ainda, gente. Porque não tem explicação como que é, mas ele está na segunda. Daí no 30. E este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tenha primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim para isso batizando com água. Então, ele está mostrando aqui a importância dele batizar, porque ele veio batizar para que fosse tirado o pecado do mundo. Então, por isso que Jesus entra aí, seguindo toda a lei, foi batizado, mostrando como seria o ministério dele, morte para o pecado, quando ele sai da água, ressuscitado, vivo eternamente, que o batismo para nós representa isso. Quer dizer, é uma mudança de vida de que nós saímos do mundo e nunca mais vamos para lá. Então, o batismo não é só... Muita gente vai lá nas águas e leva a vida que quer. Não é por aí. Mas isso é outro assunto que não vamos ver isso agora. Então, vamos ver o 32 versículo. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vives descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus falou para ele. Que demais, né? Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, aqui realmente começa o ministério já ativo dele na segunda fase. Quer dizer, houve uma transição da primeira para a segunda, mas demorou bastante para entrar na ação, né, gente? Tá? Que teve que aprender tudo, esperar o tempo de Deus, etc. Tudo. Agora, a terceira fase dele é quando ele ressuscita. E daí essa fase não acaba mais. É eterna. Amém? Então nós vamos ver isso daí no capítulo 19 aqui de João. Então essa fase vai agora por toda a eternidade. Glória a Deus. Estão gostando, meus queridos? Amém. Saber tudo. Saber tudo. Então veja o versículo 28 de João 19. Nós vamos ver o versículo 28, 29 e 30. Ele diz assim: depois vendo Jesus que tudo já está pregado na cruz, que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, aqui, quando ele diz está consumado, é a hora que começa a entrar na terceira. Terminou a segunda fase. Acabou. Agora ele vai entrar na terceira fase. Essa hora acaba a segunda fase dele, ok? Que foram 3 anos e meio por aí, mais ou menos, do ministério, né? Mas que vem lá desde trás. Então, vamos ver aqui, agora, Marcos 16, versículo 9. Olha só, a ressurreição. Então, agora vai ser a terceira fase, que vai ser eterna. Então, Marcos, capítulo 16, versículo 19. Então, veja. Deixa eu ver aqui. Não, versículo 9, né? 9, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então aqui está nas escrituras que ele foi ressuscitado. E ele ressuscitou e vive eternamente. Então, essa terceira fase é eterna, não vai ter fim. Amém? Então, Jesus teve 3 fases. É bom a gente saber quais são as fases. Porque agora, quando você for ler a Bíblia, você vai
prestar atenção nisso. Por isso que os ensinos são importantes. Porque tudo que você está aprendendo, quando você for ler a Bíblia, fica mais fácil para você captar, não é? Pois bem, agora nós vamos ver a vida de Moisés. Moisés também teve 3 fases. A primeira é quando ele vivia lá no Egito, né, que ele nasceu lá. Daí ele foi adotado como filho da filha de Faraó, né? E lá ele viveu nessa vida lá por 40 anos. Então, a primeira fase de Moisés durou 40 anos e nós vamos ver isso lá em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 20. Veja só. De 20 a 22. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recebeu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a idade de visitar seus irmãos e filhos de Israel. Então, nesse período agora, vai atrapalhar um pouco aqui a vida dele, né? E ele vai ter que mudar e ser, ele tem que fugir, ele vai embora. Então, é quando acaba a primeira fase dele. É uma segunda fase agora, a partir dos 40 anos. Então, veja, tem fase que dura muito, tem fase que vai... Depende, na nossa vida é diferente, vai mais rápido às vezes. Então, veja o versículo agora, de 23 até 29. Olha, então, quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa, vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então agora, o que virou de Moisés? Um pastor. Lá no deserto, mudou a vida dele completamente. Nós estudamos sobre o bordão, né, o cajado, não foi que a gente estudou? E lá ele ficou 40 anos, que ele teve que se tornar um nada. De tudo que ele era, para servir a Deus, não servia aquele tipo de vida, de coração e de tudo que ele aprendeu. Ele tinha que se limpar daquilo para poder andar com Deus e servir a Deus, que é o que a nossa vida é, né, gente? A gente saiu do mundo, porque o Egito representa o mundo. Nascemos de novo, agora tem que mudar toda a nossa vida para servirmos ao Senhor. Porque daquele jeito ele não podia servir a Deus. Ele já quis fazer com a força dele. Ele quis fazer com a força dele, já matou um lá. Não é o caso, não era assim que Deus ia fazer. Porque Deus fez da força dele, o poder dele. Não é do nosso jeito, certo? Então, e lá ele se casa e ele tem 2 filhos. É isso aí. E ele fica mais 40 anos nessa vida. A segunda fase de Moisés, ele fica 40 anos sendo pastor, morrendo para si mesmo. Ele mudou completamente o estilo de vida, de pensar, de viver, de ser. Teve que entrar na de Deus, né, gente, tá? Largar aquela vida velha. Isso é um exemplo para nós, nascermos de novo. Então, agora a segunda fase, vamos ver do versículo 30 a 34, capítulo aqui de Atos 7 mesmo, quando aparece o fogo na sarça.
diz no versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, a partir desse momento, mudou a vida dele. Ele vai agora entrar para a terceira fase. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Então, a terceira fase de Moisés, esse versículo 34, Deus fala para ele voltar para o Egito. Ele vai, que nós já sabemos da história, que ele vai primeiro falar que não para Deus. Eu não sei falar, que ele era capaz, não mandarão. E Deus, não. Deus falou para ele: não, vai você com o seu bordão, o seu cajado de pastor. É com ele que você vai de volta para o Egito falar com o faraó. Então, que nós já sabemos que o cajado dele virou uma serpente que engoliu o cajado dos outros sábios lá, os magos, etc. Que era a representação de que Jesus viria para se acender, que ele que ia ser o grande para destruir as trevas, etc. Então, isso tudo tem uma sombra do que seria. Então ele luta, né, com Deus nessa hora, nessa terceira fase no começo, porque ele achou que não ia dar certo, ele não estava sabendo direito como que Deus ia fazer. Então Deus fala isso para ele: vai para lá. Então nós vamos ver agora que aqui depois ele vai explicar melhor, mas eu não vou lá agora para não estender tanto. Mas nós sabemos que de lá ele tira o povo, teve as pragas, tudo mais, e vão direto para o Monte Sinai, aonde Deus vai dar a lei, para ele ensinar ao povo a lei, porque o povo não sabia nada de Deus. Eles ficaram 400 anos lá no Egito, gente, esqueceram de Deus. Eles sabiam que eram escravos porque eles eram um povo que aconteceu aquilo tudo, mas ninguém mais falava de Deus, do Deus Altíssimo, e eles adoravam ídolos. Eles se pegaram toda a mania, né, todo o jeitão dos egípcios, né, com o paganismo, com a idolatria, etc. Então eles não sabiam nada de Deus. Então ele vai no Monte Sinai, ele vai lá para a montanha, pega a lei. Veja que Deus falou. Gente, foi tão bárbaro o que aconteceu, magnífico, que Deus falou com a voz dele os 10 mandamentos para o povo ouvir. O povo ficou tão apavorado com aquela voz, porque eles ficaram tremendo de medo, porque era um trovão, era um relâmpago, era águas, a voz de Deus. Olha aqui, ó, Moisés, não queremos mais ouvir Deus não, vai você, ouve e vem falar conosco, por favor, que a gente estamos tremendo de medo, nós não aguentamos isso, tá? Então, assim foi. Eles não quiseram ouvir Deus. Então a gente precisa tomar cuidado também com isso, né? De rejeitar ouvir Deus. Nós temos que aceitar ouvir Deus. Por mais, sabe, difícil que seja para nós, porque o encontro da luz com as trevas dá um choque, mas é necessário. É bom a gente ouvir Deus, é melhor que seja direto. Eles erraram em vez de fazer isso daí. Então lá Moisés vem para ensinar para eles sobre a lei, mas nesse meio tempo eles fazem um bezerro e vão adorar um animal. Eita! Então, gente, é perigoso o coração do homem, né? Já passou por umas maravilhas agora mesmo, mas na mesma hora faz isso, vira as costas para Deus. Então, veja, como é importantíssimo ter a palavra de Deus e o Espírito Santo, porque o nosso coração é perigosíssimo. Larga, abandona Deus e vai atrás de ídolos, né? Então, essa fase de Moisés, lá da montanha e do Monte Sinai,
Porque o Monte Sinai, gente, é a mesma coisa quando você lê a Bíblia de Monte Horebe. Você já viu lá, né? Monte Horebe. Monte Horebe é em hebraico, que quer dizer Sinai, tá? Então a localização é a mesma, ok? É a mesma localização quando você lê isso daí, Horebe. Então, a fase de Moisés vai conduzindo o povo até ele morrer. Essa terceira fase. E assim foi. Conduziu o povo. Foi aquela luta toda, tá? Então, a primeira fase, nasceu no Egito. Segunda fase, ficou no deserto. Terceira fase, até morrer. Com o povo, né, sendo a voz de Deus para o povo. Instruindo e tudo mais, e fazendo o que Deus queria. E construiu o tabernáculo e tudo mais, né? Preparando o povo para a entrada na terra prometida. Amém, queridos? Então, são 3 fases na vida dele também, certo? Agora, nós vamos ver Paulo. Paulo também foram 3 fases, tá? Então, vamos ver. Paulo, nós vamos ver Atos. Capítulo, aqui, continuando. Vamos ver o versículo, deixa eu ver aqui um pouco. Quando eles... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui de Paulo, onde que eu vou encontrar aqui. Versículo 58. Aqui, a morte de Estevão. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, na palavra, assim, como que era o coração ruim de Paulo. Por isso que eu quero citar o versículo 51, porque aqui a palavra de Deus está relatando que é Estevão que está fazendo todo esse relatório, mostrando o coração da liderança religiosa de Israel, a dureza. E nós sabemos que Paulo fazia parte, né? Porque ele era fariseu, ele era judeu fariseu, ele era tudo, né, gente? Bom, e também ele não era salvo, ele não tinha aceitado Jesus. Então veja só, aqui mesmo no capítulo 7, versículo 51, ele está dizendo como era o coração dos homens religiosos da época. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estão entendendo? Ele está aqui falando do coração. Agora, eu quero mostrar aqui para vocês que o que ele está falando prova na vida de Paulo. Porque Paulo estava no meio deles. Então, nós vamos ver aqui o versículo 57. Diz assim: eles, porém, clamando em alta voz. Então, aí, quando ele estava acabando, né, a pregação dele, eles se enfureceram, falaram, vamos matar, foram empurrando ele para apedrejar e acabar com ele. No 57. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Quer dizer, gente, não quer ouvir nem no natural. Espiritual não ouve mesmo, mas nem no natural. Olha o estado, né, das pessoas contra o evangelho. Que nível de trevas, de cegueira espiritual. E hoje é a mesma coisa, né? Diferente. Só que hoje nem fica tão aqui, não, mas tem lugares que a perseguição com os cristãos continua a mesma coisa. É bárbaro o que eles fazem, né? Lá no Oriente Médio, a gente sabe lá para aqueles lados lá. Então, aí o 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eita! Então, gente, essa primeira fase dele aqui, nós sabemos que ele era um fariseu, um blasfemador, que é tudo que está aqui. Assassino. Ele que mandou matar Paulo. E matava os cristãos, entrava nas casas, nas reuniões, que eram as igrejas, né, nas casas. Então ele matava, ele era assassino.
blasfemador, fariseu, né, gente? Então, é o que nós lemos aqui, um coração duro. Então, essa era a primeira fase dele. A segunda fase é quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco. Ele cai do cavalo, fica cego ali. Ele teve um encontro, ele falou com Jesus, Jesus falou com ele. Foi maravilhoso isso. Então, existe a segunda fase. Amém? Tá. Aí ele vai deixar de ser fariseu. A segunda fase leva 14 anos. Ele vai para a Arábia, está lá em Gálatas. Vamos ler isso lá. Vamos ver Gálatas. Ele mesmo fala isso. Que ele foi levado para a Arábia, Gálatas. E que nós já sabemos, pelos estudiosos, né, gente? Eu já falei outro dia, já falei aqui mais ou menos, que esse lugar na Arábia, nada mais, nada menos, que é o Monte Sinai. Que ele foi no mesmo lugar que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, o povo onde estava. Ele foi lá, Deus quis que ele fosse para lá. Para ele receber toda a revelação da palavra, Deus ensinou tudo para ele, Jesus. Tudo o que Jesus ensinou, que os apóstolos que o seguiram, aprenderam, e depois do batismo com o Espírito Santo, do novo nascimento, eles saíram pregando, né? Paulo vai lá para aprender em particular com Jesus, porque ele não andou 3 anos e meio com Jesus. Então essa é a segunda fase. Vamos ver aqui, Gálatas, deixa eu ver exatamente. Capítulo 1, versículo 10. Veja aí. De 10 a 17, nós vamos ver isso aí. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Olha a mudança, hein? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Então é isso aí. Ele foi lá para receber a revelação do Evangelho, do Novo Testamento, Jesus sobre o Senhor, o Messias, né? Que os judeus estão esperando. Não os convertidos, lógico, mas né, os que são firmes lá, os ortodoxos, eles estão esperando, tá? Então, aqui nessa fase, foram 14 anos. Jesus, nós vimos que, gente, foi dos 12 aos 30, né? Moisés foi de 40 em 40. Então, nós estamos observando que existem fases que são demoradas para chegar naquilo que Deus quer. E não adianta correr. E não adianta se apressar. E não adianta querer fazer funcionar logo. Porque não funciona. Não vai dar certo. Tá? Então, tá bem provado aqui. Tá valendo? Sim. Porque enquanto não chegar naquele ponto, Deus não vai fazer. É interessante, precisa saber disso. Porque não é um homem que forma outro homem, é Deus que forma o chamado dentro da pessoa para ser o que ele determinou. Como aqui a gente já leu aqui, que não somos nós que determinamos qual é o nosso chamado. Né? Paulo explica muito bem isso, porque não adianta meu olho querer ser a orelha, o ouvido. Não adianta. Cada um é o que Deus determina
para a função. Então veja que é demorado. Então, pessoal que reclama, Deus não vai fazer nada comigo, claro que vai. Fica lá, ué, tá demorando por quê? Porque tem que chegar no ponto. Tá? Então, quem está seguindo as instruções do Espírito Santo sabe que demora. Nada é da noite para o dia. E quando fica assim meio parado é porque Deus está agindo. Nós estamos precisando de mais mudança, conhecer mais o Senhor, ter mais revelação, ter instruções, porque cada fase quando muda tem instruções, visões, orientações, direções. Amém? Não é bom saber isso? Porque você muda de fase agora, eu vou fazer o quê? O que você é? Então, por isso que eu tenho que ficar lá esperando. Porque, veja, Paulo, ele ficou lá esses 14 anos. E quando ele saiu de lá, ele disse, aí agora, eu vou fazer o quê? Não. Quem não sabe o que vai fazer, não tem visão, porque não esperou lá e quer já sair fazendo por conta própria. O diabo vai vir de sola destruir a pessoa. Ele acaba com a pessoa. Entende? Então não adianta querer, não, eu vou dar um jeito para ser rápido. Que isso? Não é assim que funciona. Então nós vamos ver que Paulo saiu de lá e ele foi direto para Jerusalém. E lá ele encontra Pedro e Tiago que deram as mãos para ele, tipo, de apoio ministerial. Vamos dizer assim, apoio ministerial. Então aí é que as coisas começam a criar um corpo na vida dele, ministerial. Mas levou tempo. Foram 14 anos, sozinho, buscando a palavra. Sabe por quê? Isso sozinho não quer dizer que você vai se enfiar numa caverna. Não inventa, não precisa. Você tem lá um lugar na tua casa, não sei, um lugar onde você fica sozinho, lá dentro da tua casa, sei lá. Um lugar onde está você e Deus. Isso não quer dizer que é preciso se afastar da igreja e ficar lá querendo, é perigoso, hein? É um pouquinho perigoso, já digo. Não, gente, tem que, porque Deus sempre dá uma dica na pregação. O pastor, Deus usa um ministro que está pregando para dar um amor. Ei, atenção, cuidado, vamos cuidar com isso. Olha, agora é assim, assim. Vai para ajudar. Mas quem vai elaborar isso tudo é a própria pessoa com Deus. Pega o que está recebendo na igreja, os ensinos, e vai depois sozinho com Deus. Vocês entendem isso? Então, mas leva tempo, meus amigos. Leva tempo. Eu que sei disso que leva tempo. E quando você não sabe o que você vai fazer, fica quieto, parado. Eu vou inventar? Eu nunca fui de inventar. Nunca fui. Não vou inventar. Eu não sei. Ou então eu sei que é para eu ficar quieto aí. Faz isso, faz isso. É assim que é. Ou então vai fazer isso. Aí tem que ir. E assim que é. Se você não está sabendo, sossega. Sossega, Leão. Sossega. Você não sabe. O que você quer? Você ouviu Deus? Não. Então o que você vai fazer? Fica quieto esperando. Não é bom saber disso? Porque ó, nós estamos dando exemplo aqui. Jesus não saiu correndo lá, eu sou filho de Deus, pum, bum, bum, já vou. Que beleza. Né? Se fosse certas pessoas por aí, já ia abrir igrejas, sinagogas. Mas o Espírito Santo não ia estar com ele, por isso nem foi batizado nas águas, nem recebeu o Espírito Santo. Ele só foi quando o Espírito Santo estava com ele, guiando ele. Homem perfeito, Jesus Cristo. Amém, filho de Deus. Filho de Deus. Está me acompanhando? Então, ele não foi ficar fazendo o que ele achou da cabeça dele. Então, quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pronto, anunciou o ministério dele. A fase entrou, chegou. Pronto. Dali ele saiu, foi ser tentado
para ser provado para o ministério, meu amigo, minha amiga. O que você acha? Ai, o diabo, para de falar do diabo, porque ele vai vir mesmo, ele faz parte. Toda vez que você sai de uma fase e entra na outra, é transição, né? Nesta transição, o diabo vem de sola, meus queridos. Ele vem de sola e é bom você saber disso. Tá? Porque se você não fica firme lá com Deus, você cai, entra na dele e ele acaba com você. Ele acaba com o seu chamado, ministério e tudo mais. Porque você tem que ser provado, isso existe. Eu vou mostrar para vocês, porque nós passamos, nós vamos seguir todos os exemplos da Bíblia, por 4 fases dentro das transições das fases. Fase, não vou dizer, que acho que fica meio errado o termo, mas 4 localizações, lugares no Espírito. Quando nós estamos saindo de uma fase para outra. Você percebeu que você saiu de uma fase para outra, João? Claro que você percebeu. Ou não? Não, mas como? Você vivia de um jeito, entrou no outro. E agora aí, tá com Deus, tem a visão, tem a direção, é para continuar fazendo isso. Se não tem outro sinal, fica firme. Quem mandou você parar? Para de orar, para de ouvir, ter direção de Deus. Esse é o perigo. Aí para de servir Deus, pronto. Aí fica uso o negócio. Aí não fica bom. Bom, então nós temos que entender isso, né? Não adianta correr, não adianta se apressar, não adianta querer dar um jeito para o ministério funcionar. Não é assim, não interessa. Gente, graças a Deus, vocês vêm aqui na igreja, vocês não ficam sossegados? Sim. Tá bom, gente, o que você quer? Deus está mandando isso. O pastor dele falou claramente lá, quando era no outro prédio, pregando ali, falou assim, olha, Deus já me mostrou isso, que não há diferença de uma pessoa que vai para uma ilha que só tem um ministro que vai para uma ilha que só tem uma pessoa lá, mas ele foi levado lá para salvar aquela pessoa, ele foi pregar lá, ele ficou lá no meio das cobras sozinho com aquele homem que ele encontrou lá, porque aquela pessoa estava querendo Deus. O galardão dele é o mesmo de quem foi e pregou para milhões de pessoas encruzadas. A pessoa tem que saber o que Deus quer. Ele é bárbaro. Por isso que, gente, olho não é ouvido, não é pé, é olho. Qual que é o seu chamado no corpo? Funciona, porque age em tudo. E tem mais, Deus chamou vocês para virem aqui. E tem mais ainda, outra. Para eu ser só pastor. Ele escolheu, não fui eu. Eu nunca ia saber que eu ia ser isso. Eu fui ordenada. Mas o pastor dele falou assim, não, isso daqui, não é isso daqui que vai espantar o diabo da tua vida. Porque isso é o que Deus te chamou para fazer. Você já fazia antes de vir aqui. Certo? Então, é isso aí. Você está funcionando porque está ouvindo Deus, Ele arruma um lugar para você ir. Se ninguém quer, se ninguém está, tipo assim, não é aqui que é para você fazer, vamos dizer, Deus tem, Ele te leva. É igual, Jesus falou, olha, quando nascer de novo o Espírito Santo vem, e Ele te leva, o vento sopra, vem de cá, você não sabe de onde vem, você já viu, você consegue ver o vento? Não, faça favor. O vento você não consegue ver. Ninguém vê o vento, você sente ele, né? Mas você não vê. Você vê que ele está voando tudo. Mas você não vê. E o Espírito Santo é assim. Então, tem que esperar o mover do Espírito Santo. Eu já estou na minha 6ª fase. Eu creio que vai ter mais uma só, gente. Não, isso é seríssimo. Eu estou na minha 6ª fase. Eu creio que vai ter mais uma fase. Vai, mais uma com certeza. Mas não sei, acho que 8 não. Vão ser 7. Então você começa a observar a sua vida. Porque
Porque quem não tem noção de nada é porque é imaturo espiritualmente. Não tem nada na vida. É sério isso, não é não? Não sabe nem o que faz, nem que existia faz. Que tem transação, mudanças. Que muda. Era de um jeito, agora é de outro. Não adianta reclamar, agora é assim com Deus. Não viu Moisés? O cara lá, numa boa, no Egito e tal, de repente vai pro deserto. Se tornar um nada. Fica pobre. Pobre, inclusive. No sentido exato da palavra. Aqueles trajes reais. Ah, gente. Neto do rei, do faraó. O que ele ia fazer com aquele no meio das cobras da poeira? Nem tem a ver, né? Ai, gente. Certo? Então, é por aí. Você tem que entender isso. Olha, que isso ajude muito os brasileiros. Né? Porque a mídia vai lá. Porque não é bom saber isso. Porque a pessoa não tem quem ensina isso, gente. Que vai tão fundo com isso. Porque a teologia não ensina isso. A teologia é outra história. Agora, você quer servir a Deus, mas você tem que saber dessas coisas para te ajudar, para você não cair no buraco, não errar. E tem mais ainda, fazer tudo muito bem para chegar lá e ser aprovado por Jesus. Porque ele que vai estar na porta. Não tem nada que é Pedro que está com a chave lá, porque você ouve inventa, né? Não tem nada a ver. É o próprio Jesus que está lá. Ele é que vai dizer sim ou não. Sem comentários. Não vai ter comentário. Se disser não, já vem os anjos poderosos e fortes para arrancar de lá e vai-te embora para o inferno. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque a vida não é isso aqui, gente. Está desgostoso com o quê? Porque não está vendo Jesus. A nossa vida, nós estamos esperando o noivo. Estamos esperando a eternidade. Estamos esperando o céu. Né? Quem não está esperando isso está com a vidinha, que vida chata. Fica por fora, né? Todo dia você tem o que fazer. Buscar esse Deus com alegria, ter um encontro com Ele. Ai, ai, tá valendo então? É. Então, agora na segunda fase ele vai pregar o Evangelho. Amém? Mas, gente, foram 14 anos para ele, ok? Foram 14 anos, mas até que não foi tanto, né? Porque para os outros era 20, 40, né? E assim vai. Mas amém, tá? Então agora Paulo, ele se torna Saulo, agora se torna Paulo o apóstolo. Na segunda fase. E vai pregar. Né? Largou mão de ser o que ele era, assassino, tudo aquilo lá, e blasfemador. Por isso que o povo tinha medo dele, né? Ai não, pelo amor de Deus, não manda esse homem aqui não, que ele é assassino. Não, ele mudou, agora ele é do Senhor. A gente viu isso lá com Cornélio, lá, né? Ai, ai. Então agora, vamos ver aqui Atos 15. Ele foi para Jerusalém, lembra que eu disse? Então, vamos lá. Tá valendo isso, gente? Que demais, tá demais. Lógico que tá. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh. Vai sintonizar sua vida lá e vai ficar melhor quando eu trouxer o resto do essencial. Porque aqui eu tô falando lá, mas depois eu vou trazer outros que vai nos direcionar nas fases, ou seja, nas localizações que nós vamos ter que passar. São 4. Cada mês que sai de uma fase, passa por 4. Mas faz parte. Né? Porque daí, gente, isso daí é para crescer espiritualmente. Está na hora. Está bem na hora de crescer espiritualmente. Então, Atos capítulo 15, nós vamos ver aqui. Vamos ver o versículo 4, quer ver? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, Paulo está aqui neste meio, tá? Nesta condição.
Agora, veja aqui, Atos 13, vamos voltar aqui um pouquinho, capítulo 13, os versículos de 1 a 3. Que a gente tem que entender isso também, na vida de Paulo, tá? A mudança, porque houve, gente, mesmo nessa fase ainda, na segunda, houve uma mudança para quem Paulo foi pregar. Porque ele começou pregando para os judeus. Ele achou que ele que ia pregar para os judeus. Ele achou. Então ele começou pregando para os judeus. Mas depois Deus fala com ele, e é em Antioquia, que nós vamos ver, que era para ele pregar para os gentios, e ele foi o pregador dos gentios. Mas só depois que foi imposta as mãos sobre ele, feita oração, é que há essa mudança, mas é a segunda fase ainda, para quem ele ia pregar. Então veja, que é Deus que decide para quem você vai pregar, para quem você vai trabalhar, porque não é só pregar a palavra, senão ele mesmo falou, ei, se todos pregarem, como é que é? Né? Então, depois eu tenho que é muita coisa para quem quer servir a Deus. Primeiro, nós já mostrei uma parte aqui de Eliseu servindo Elias. Primeiro, tem que servir um pregador que está ungido. Isso leva anos também, para aprender e pegar. E Deus, não é que Deus vai pegar a unção daquele e passar para essa pessoa, não. Deus ungiu aquela pessoa, ela está ungida. Então, esta pessoa, quando orar para você, Deus vai dar unção lá. Então é importante, ninguém fica assim, prendendo, fazendo as coisas sozinho. Eu, na minha primeira fase, quando eu estava na minha casa, eu tinha nascido de novo, e a minha prima, né, Marinês? A Marinês sabe porque ela ia lá na minha casa. Ela mudou para São Paulo só para me ensinar o Evangelho. Vocês acreditam nisso? Ela veio de Brasília para São Paulo. Ela falando, eu nem sei. Depois deu um problema lá na perna dela, de vez, não sei. Ela tirou licença, nem ia trabalhar. Então ela fez isso. E ela ia lá em casa orar. Me ensinar, eu com a minha mãe, ensinar tudo e tal. Então Deus falou para eu ir naquele grupo de oração para eu servi-lo com a música. Deus falou, mas você vai levar o seu violão. Eu não. Eu fiz que nem Moisés, eu não. Então essa foi a minha primeira fase. Mas aí houve tudo aquilo, a mulher ficou sabendo, a coordenadora falou assim, então você tem que vir. E porque Deus falou na minha casa, quando você for me louvar para a assembleia, vai ser o meu espírito que vai ungir você e tocar esse violão. Nós sabemos que tem unção. Eu mesmo percebo que não sou eu que toco aquele instrumento. Tanto que pessoa que tem estúdio e faz até violão, tem fábrica e tudo mais, diz pra mim, eu não sei tocar como você. Porque não é um padrão normal. É como se eu tivesse com uma guitarra. E esse é o violão, não é guitarra. E Deus faz essas coisas para dar uma beleza maior para um instrumento, já que não tem outros tocando. Senão vai ficar aí fica chato, não fica bom. Mas então, essa minha primeira fase, Deus me chamou para eu servir aquela mulher de Deus. Como eu já disse, que um dia ela mandou eu fazer as coisas, eu fazia tudo certinho. Mas um dia eu já sabia, né, que ia ser a dia extra, que tinha dia de louvor, vinha outros ministros e tudo. Então tinha que aprontar ali, tipo, altar diferente. Então eu já levei uma mesinha, tipo, que tinha para pôr. Ela falou assim, mas quem mandou levar a mesinha? Eu falei, mas hoje não. Não, hoje não vai mesinha. Então desculpa, eu voltei. Deus falou, quem mandou você adiantar? Espera a ordem primeiro. Mas a gente já quer ser tão eficiente que pisa na bola. A eficiência é ouvir Deus e obedecer. Não é fazer o que quer, que atrapalha. Então Deus estava me ensinando. Então, para servir a Deus, tem que andar com uma pessoa que Deus pôs você para estar junto. Não se afasta, não fique arredio, não fuja, porque você está fora da visão de Deus. Para aprender a ser submisso,
obediente, ouvir as instruções, saber o que tem que fazer com as instruções, sabe? Porque está aprendendo com alguém que tem uma unção. É assim que funciona os ministérios. É assim. Estão me acompanhando? Eu tenho experiência disso. Eu tinha 29 anos quando eu comecei, eu vou fazer 70 anos dia 13 de fevereiro. Faz tempo ou não? Eu tenho experiência. Eu tenho bastante experiência. Deus me pôs com as pessoas certas. Foi maravilhoso. Todas as pessoas. Conforme você precisa, Deus vai pôr. Tá? Então, a pessoa ninguém vai para um ministério assim, que Deus vai pôr, ou para servir já, seja o que for, sem ter alguém a quem você sirva em primeiro lugar. Para moldar o caráter, ser humilde, obediente, virar um nada. Igual Moisés, igual Paulo e o próprio Jesus, que só fez o que o Pai quis. Ele, filho de Deus, estava num homem, condição de homem perfeito, com o Espírito Santo. Ele podia, hoje eu vou fazer. Não, ele não fez isso. Ele nunca fez isso, hoje eu vou fazer isso. O que é isso? Ele ia bem na calada da noite, porque é esta hora que Deus gosta de falar conosco. Quem já acordou 3 horas da manhã aqui? Porque Deus quer falar nessas horas. Deus fala nessas horas, onde ninguém está fazendo nada, está um silêncio para você ficar firme com Ele. Então Deus ia orar nestas horas para ouvir Deus, porque Ele estava numa condição humana com o Espírito Santo. Estão me acompanhando? Então, é isso, né? Demais. Mas só que precisa, gente, lapidar o caráter. Tem que ser humilde. Mas que é isso agora? Ficar dando ordem pra mim? Onde você viu? É assim, Senhor, dando ordens. Se quiser. Senão tá fora da visão de Deus. Porque Moisés, hein, gente? Já imaginou que o cara não era naquele palácio, naquele reino? Ele era tudo. Agora virou um nada, no pó do deserto, para se humilhar, para aprender a obedecer a Deus, para não ser ele, Moisés, mas ser uma pessoa abnegada, entregue, rendida a Deus. Então não dá para andar no mundo, porque o mundo não é isso que ele ensina. No mundo você é estrela, só que ele acaba com seu brilho num minuto, vai para o inferno. Né? Vocês estão me acompanhando? Sim. Então é por aí. Então nós estamos estudando as fases. Tive vários, pastor David, 10 anos aqui no Brasil. Eu servindo este homem de Deus, 10 anos, junto dele. Foi outra fase essa. Mas está ligada com a fase que eu fui aos Estados Unidos. Depois de 5 anos e meio, 5 anos e alguns meses, lá, 3 vezes por ano, é que ele veio para o Brasil comigo. Depois de já estar com ele 13 anos no Brasil. É tempo ou não? Não, gente, não adianta. Fazendo o quê? Estudando a palavra, ficando com Deus, ouvindo Deus, de Deus e Deus e Deus e Deus. Fases. Amém? Amém. Tá. Então, vamos ver aqui agora. Vamos ver então, ver 13 versículos 1 e 3. O que acontece aqui? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que
os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nessa hora, Barnabé se une Saulo se une com Paulo a Barnabé. Ele vai, prega muito. Aliás, Barnabé que introduz ele lá em Jerusalém. Quer dizer, sempre tem alguém, vocês estão vendo, junto. Então, Barnabé que leva lá. Mas o que aconteceu mais pra frente? Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, porque ele já ia para outro lugar e ele escolheu Silas para ir com ele. Sabem disso, que mudou, não era mais Barnabé, né? Por quê? Porque Paulo não quis que João Marcos fosse com ele, e João Marcos é sobrinho de Barnabé. Mas não é, ele não quis porque ele não foi chamado para aquela obra, o que ele ia fazer. Ele não estava encaixado naquilo, segundo a visão de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então Barnabé ficou assim, sei lá, sentido. Houve uma desavença e ele foi para Chipre com João Marcos, então. Que esse é o evangelista, né? João Marcos. Estão gostando disso? Amém. Então vão lendo, vão sabendo mais. Aí, então, ele vai junto com Silas agora, por ordem de Deus. Submissão, tá? Então vamos ver aqui, acontece isso tudo, né? Então a gente viu aqui no capítulo 15, que eu me adiantei, mas que ele vai, agora ele vai andar com Silas. Então aí, nessa desavença que acontece com Paulo e Silas, Paulo e aqui de Barnabé e Paulo, acaba a fase dele, porque há uma separação. Acaba a fase dele, a segunda, e aí ele se une a Silas, que é quando ele vai pregar para os gentios e abalar o mundo, vamos dizer no bom sentido, o mundo dos gentios, com a pregação do evangelho. Isso que chegou até nós, né, gente? Glória a Deus. Então é a terceira fase de Paulo, que agora ele está com Silas. Veja então agora o capítulo 15, de novo 40, versículo. Olha aqui. Vamos ver. Mas vamos ler um pouquinho antes para vocês verem essa parte da desavença. Vamos ver o 36, versículo de Atos 15. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos, por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então aí ele já tinha pisado na bola, já estava fazendo coisa que então não é para ir. Ele tinha discernimento, não é para ir. Então isso, nós temos que orar bastante para ter discernimento. O líder, você que está no seu trabalho ministerial, você tem que ter discernimento. Discernimento é o quê? Que espírito é esse? Que diabo é esse? É Deus ou é o diabo? Então, no caso aqui, ele estava pisando na bola. Esse João Marcos, que ele estava fazendo que não devia, largou ele, largou Paulo, foi fazer o que ele achou que tinha que fazer. Agora Barnabé quer que ele volte. Não, ele não vem. Mostrou fraqueza, ele não está pronto. Mas depois, mais pra frente, ele chama de volta, que ele se revigorou espiritualmente, ok? Mas, então, por isso que é importante o discernimento. E por causa disso, olha só aqui, olha. Desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Paulo e Barnabé, certo? Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, aí que ele começa a pregar o evangelho para os gentios, junto com Silas. Maravilhoso. Amém, gente? Amém. Não é bom agora, quando você vai ler Atos,
Isso fica cada vez mais claro, né? Para você saber o que está acontecendo. E o Espírito Santo vai te mostrando para a sua vida onde você está. Demais, né? Então é muito bom, tá? Então aí entra a pregação dos gentios, tá? Então olha aqui. Todas as pessoas precisam entender as fases que estão. Então esse ensino vai ajudar. Para quem não sabia, isso vai abrir, né, os olhos espirituais para você avançar mais, ou saber que passo você está, ou tipo, por que está demorando, como que está funcionando. Mas eu vou vir com a outra parte do ensino na semana que vem. Porque senão, fica muito extenso. Você tem agora, vai em casa, vai pegar isso de novo, ouve de novo isso aqui, porque tem condição, porque tem gravação. Eu acho que você devia de pegar, ouvir de novo, acompanhar os versículos, tá? Para você entender que existem fases. E é necessário, para não ficar esperneando, brigando, reclamando e não entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes fica de mal da pastora, não está sabendo o que está rolando, é cego espiritualmente, bebê, imaturo, está na hora de crescer. Porque vocês estão orando mais, e com essa leitura da Bíblia, isso está mudando a vida das pessoas aqui na igreja. E até quem está acompanhando online ou pela YouTube, ou sei lá, pelo site mesmo. Então precisa saber o que está acontecendo para crescer. Então nada é tão rápido, nada é tão fácil. As mudanças vêm. Para quem começa a orar, a mudança vem. Então você tem que saber que fase você está. Você ainda está na primeira fase? Mas que seja, né? E quem não está nem na primeira ainda? Ai, meu Deus. Aí ficou meio perigoso. Então, agora, então é isso que eu vou finalizar agora com isso. Mas, como eu vou repetir, esses três tiveram três fases. Jesus, Senhor Jesus, Moisés e Paulo tiveram três fases. Mas, no geral, as pessoas chegam a ter 10 fases. Existe, se você observar as fases, isso acontece. Então, começa a observar e tem época que demora mais, tem época que vai mais rápido. E nós vamos ver então, depois, o que acontece na transição de uma fase para outra. As mudanças e o que acontece depois, né? Para ver se está encaixado na fase ou não. E tudo mais. Mas tudo baseado na Bíblia. Valeu? Amém. Ai, glória a Deus, né, gente? Isso é para todo mundo que aceitou Jesus. Isso aqui não é para uma, isso aqui não é uma escola bíblica. Você está qualificado. Não, faz favor. Isso aqui é para quem aceitou Jesus. Tem que acontecer isso na Bíblia. Amém. Amém? É para todo mundo. Começa a orar, buscar a Deus, você vai chegar nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Continua orando, queridas. Ó Deus, meu Pai. Abençoa esses pedidos. Abençoa, Senhor, estas necessidades que estão escritas aqui. Senhor, nesses papéis. O Senhor sabe o que está aqui. Por isso eu te peço, age agora com o seu poder, mudando estas situações, transformando, Senhor, para que os milagres aconteçam e a solução venha sobre essas, seja o que for, estejam pedindo. Pai, você age com o teu poder, com a tua bondade, com a tua misericórdia, através da tua palavra, que foi ministrada aqui, com a unção da tua palavra, Senhor, com a unção do louvor e da adoração, aqui presente nesta tarde, que o Senhor abençoe agora, para que essas pessoas sejam totalmente abençoadas em nome de Jesus. E eu oro agora para a mãe da minha amiga, que vai fazer um exame na mama, que já foi tirado um câncer de lá há anos atrás, e agora o médico disse que tem uma mancha, que vai fazer a biópsia segunda-feira.
Creio que ela está curada e que essa mancha vai sumir agora. Espírito maligno de câncer, sai dela, porque Jesus já curou ela. Em nome de Jesus, e que essa área do peito dela seja lavada com o sangue de Jesus agora. Esteja totalmente limpa, livre e sarada. Em nome de Jesus, e todos que estão em casa, numa situação dessa, sejam abençoados, sejam sarados, e que toda essa doença saia do seu corpo agora. Em nome de Jesus, que você receba a cura agora, no poderoso nome de Jesus, que você fique liberto da enfermidade, e que essa doença caia por terra e não volte mais no seu corpo. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que milagres estão acontecendo agora, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, Deus, nosso Pai, nós vamos orar para o nosso país. Pai de bondade eterna, abençoa o nosso país. Senhor, age com o seu poder, no nome de Jesus e no sangue de Jesus, sobre esses espíritos malignos, essas potestades que querem governar o nosso país. Não permita, Pai, não permita, em nome de Jesus. Senhor, mande os seus anjos com a espada desembainhada para dissipar esses demônios, esses principados, essas potestades que estão sobre o nosso país, para que eles caiam por terra, percam a força e não venham dominar o povo brasileiro. Em nome de Jesus, Pai, que o sangue de Jesus esteja sobre este país, sobre esta nação, como proteção para as vidas dos brasileiros, e que haja conversão nesse tempo, que haja transformação de vida, que a sua igreja aumente, que aumente as pessoas salvas. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está agindo, que o Senhor não vai abandonar o nosso país. Senhor, nós te pedimos mais um momento de graça. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor abençoe a todos, então, a sua casa, a sua família, que você tenha uma semana de bênção, de vitória com a presença do Senhor. Em nome de Jesus, e até o próximo culto. Não falte a semana que vem. Mude os seus planos, a sua agenda, porque eu vou continuar para dar agora as fases que nós temos que passar, ou seja, as localizações que temos que passar para sairmos de uma fase e entrar em outra, para que o Senhor cumpra o plano e o chamado dele na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Então, Deus abençoe.